Fala, gente, boa tarde. Eu sou o Elber Borges e hoje eu tô com um convidado especial aqui, o Gerson, filho do pastor Amauri, né? Um pastor abençoado da minha cidade de Suzano, bairro da Casa Branca, né? E o Gerson é muito envolvido também com o ministério, né? Tá num processo aí pastoral, tá como Sim. diácono, né, Gerson, lá na Sim. igreja, servindo, ministro de louvor, líder de louvor, auxilia praticamente em tudo lá o pastor Amauri, né, que é o pai dele. E o Gerson é uma bênção aí de Deus, que Deus colocou no meu coração para estar convidando ele para ministrar para a gente hoje, né? Então, na verdade, hoje o conteúdo vai ficar mais com ele, né? A gente preparou algumas perguntas e eu vou aí conduzindo com as perguntas e o Gerson que vai pregar para a gente hoje, ministrar aos nossos corações aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele, né, Gerson? Isso aí, como já foi dito, meu nome é Gerson, sirvo ali como diácono na igreja Yeshua The King Church, né? Pastor Amauri, meu pai, e principalmente sou esposo de uma só mulher, né? Isso tem que deixar claro hoje em dia, que não é normal. Sou esposo de uma só mulher, Rebeca, e papai da Zoe, né? Tenho 22 anos. E é isso, estamos aí para servir, estamos aí para bendizer o nome do Senhor e glorificar o nome dele em tudo. Esse é o objetivo. Amém, glória a Deus. O Gerson foi uma indicação do pastor Vander, né, que é um amigo também, e creio que logo logo ele vai ser um dos nossos convidados aí também, né? Então, o tema que a gente preparou hoje é crescimento. Crescimento. Então, nós vamos falar hoje sobre crescimento. Então, a primeira pergunta, Gerson, é: o que é crescimento em sua opinião? Fala pra gente, Gerson, um pouquinho aí de crescimento, cara. Quando eu falo de crescimento, a grosso modo, o que eu creio e entendo como crescimento, ou desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, é atribuído diretamente ao caráter. Eu entendo que crescimento espiritual é o desenvolvimento de caráter. Agora, destrinchando melhor isso, eu entendo que o desenvolvimento e crescimento espiritual de alguém está relacionado à manifestação do caráter da pessoa de Jesus nele. Então, quando eu sei que eu estou num caminho de crescimento espiritual? Quando, a cada dia que passa, eu me pareço mais com Jesus. O caráter de Jesus está sendo forjado no meu caráter. Então, eu acredito que, a grosso modo, seria isso. O caráter de Jesus em mim define o caminho de crescimento que eu estou seguindo. Basicamente bom, isso. Muito bom. E isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa em crescimento, acho que na nossa cultura, quando vem essa palavra crescimento, né? As pessoas já pensam em várias coisas, né? Sim. Principalmente crescimento financeiro, né? Crescimento, talvez acadêmico, profissional, financeiro, né? E existe um crescimento que ele vai além disso, um crescimento que ele é superior, que é o crescimento que todo cristão deveria se preocupar, né? Que é justamente isso, crescer a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo, o caráter, forjar o caráter de Cristo em nós, né? Muito bom. Tem até uma frase que define bem, que diz assim que se um homem falha no seu relacionamento com Deus, ele falhará em tudo na sua vida. Então, eu entendo que por mais que nós temos um entendimento de crescimento como resultados, então, o crescimento na minha vida é quando as coisas fluem, ou é quando a minha igreja tem muita gente, o crescimento é quando a minha pregação faz 1000 pessoas chorarem. O crescimento ele está envolvido a sua relação com Deus, sabe? O quanto você se parece com Jesus. Isso vai definir o sucesso de todo o resto na sua vida. Agora, se você falha nisso, dificilmente você obterá sucesso em qualquer outra coisa. Porque se eu não consigo ser íntegro ou manifestar o caráter de Jesus em mim, que é o fundamental, como poderei ser fiel a outras coisas? Como poderei ser intenso em outras coisas? Como poderei ser íntegro em outras coisas? Se o que é fundamental eu não consigo ser.
E é justamente isso. Eu acho que fomos chamados para sermos imagens de Jesus. Cristãos, pequenos cristos, que evidenciam a pessoa perfeita de Jesus. Se falho nisso, no que serei bem-sucedido? Então, se a gente falar de crescimento, não tem como deixar isso de fora, né? Não tem como deixar isso de fora. Falou em crescimento para quem deseja crescer espiritualmente, né? Hoje a gente está falando um tema mais aberto, crescimento, mas o foco principal desse crescimento é o espiritual, né? Então, como o Gerson, né, bem colocou para a gente aqui, se a gente não crescer no caráter de Cristo... Passa, tudo bom, Kleber? Beleza? Joia? Tudo bem, graças a Deus. Então, se a gente não crescer no caráter de Cristo, a gente vai crescer no quê? A gente pode até crescer em outras áreas, mas vai crescer de forma errada, de forma prejudicial, né? Exato. Que, na verdade, não é um crescimento, né? É um crescimento que vai se romper lá na frente. É um crescimento, como que eu posso dizer, superficial, fragilizado, né? Porque não está consolidado na vida com Deus, né? No relacionamento com Deus. Né? Exatamente. Você vê isso algumas manifestações disso ali na igreja de Coríntios, né? Que em tudo crescia, era grande em tudo, era grande em manifestações, eram grandes em evidências. Mas a crítica do apóstolo Paulo é justamente que eles não eram crescidos em caráter. Poxa, vocês têm tudo que uma igreja deseja ter, mas vocês não têm um caráter aprovado que deveriam ter. Então, vocês são como meninos. Ou seja, o resultado, a evidência, não define crescimento. O que define é o caráter. O que define é a manifestação de Cristo na sua vida. Isso define a manifestação da pessoa. Que seria um resultado, mas não um resultado comum que as pessoas olham, né? É o resultado das ações, né? Exatamente. Os resultados que você quer dizer do caráter de Cristo, do amor, né? Que são os frutos do Espírito. Isso, exatamente. Sim. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha para uma pessoa, né? Muitas pessoas procuram medir as pessoas pelo que elas têm, né? Financeiramente, profissionalmente, intelectualmente, né? E a gente tende a classificar o crescimento das pessoas muito mais, a gente que eu falo assim, de forma geral, né, a massa, muito mais por esses outros aspectos do que pelo caráter de Cristo, né? E quando a gente vai ver na Bíblia, a gente vê, claro, muitos homens de Deus tiveram o caráter de Cristo e também foram prósperos financeiramente. A gente não é contra isso, né? Prosperidade financeira. Você deve crescer financeiramente, deve crescer profissionalmente, em todas as áreas da sua vida. Mas nós vemos pessoas também que foram muito maduros espiritualmente, forjados no caráter de Cristo e que não tinham tantos bens materiais, não eram tão, né, bem-aventurados financeiramente falando, né? Então, e a gente tende a medir, né? Se a pessoa não tem todos esses crescimentos, então ela deve estar em alguma área, alguma coisa está errado, né? A gente tende a medir assim. E que, na verdade, não é bíblico. Né? Não é. Eu fico com o obreiro de porta que não tem conhecimento nenhum, não teve oportunidade de estudar, mas em tudo manifesta o caráter de Jesus, do que com aquele cara que teve as oportunidades de ser o melhor do mundo, e não que isso seja ruim, mas não evidencia, mas não tem a essência. Não evidencia o caráter. Sim. Então, isso define o nível e o tipo de crescimento que a gente quer para a nossa vida. Agora, eu tenho para mim que quando fala de descrição, de crescimento espiritual, não posso atribuir a outra coisa senão ao caráter de Jesus. Aleluias, glória a Deus, muito bom. O meu pastor, ele falava uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala do crescimento do caráter, né? Cada um tem os seus traços, né, individuais criados por Deus, a sua personalidade, né, criada por Deus, né? Não é que a gente tem que ser literalmente igual a Jesus, porque Jesus é uma pessoa, o apóstolo Paulo era outro, Pedro era outro, e eu sou o Elber, o Gerson é o Gerson, né? Mas o caráter tem que ser o de Cristo. Então, o que é crescer no caráter de Cristo? Meu pastor ele dava um exemplo assim, que imagina um bolo de laranja. Você pode ter esse bolo de laranja numa forma redonda, numa forma de coração,
numa forma quadrada, numa forma retangular, né? Não importa a forma, as formas são diferentes, são distintas, mas o bolo de laranja que está dentro é o mesmo, né? Então essa é a ideia, é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele é que todo cristão deve crescer nele. Então, por exemplo, não roubar, né? Um exemplo, não furtarás, né? Sei lá, vamos colocar assim, não cobiçar as coisas do seu próximo, sim, né? Enfim, não só os 10 mandamentos, honrar seu pai e sua mãe, por exemplo, né? Não adulterarás, né? Enfim, diversos mandamentos aí, e fora os 10 mandamentos também, diversos preceitos, né? Valores de Deus que a gente vai aprendendo a partir das experiências dos apóstolos, dos profetas, dos discípulos, né? Então a Bíblia toda ela vai nos trazendo relatos para a gente crescer no caráter de Cristo, mas não que a gente vai deixar de ser a gente, né? Todo mundo tem a sua individualidade e isso Deus não quer que você perca isso, né? Sim. Mas sempre com o caráter de Cristo, né? Sim, sim. Vamos pulando aqui para a segunda pergunta, né? Para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso. Gerson, é possível ou é sábio crescer em tudo? Nesse ponto eu tenho 2 pontos a destacar. Uhum. O primeiro é o que o apóstolo Paulo ele diz. Ele diz que vocês sejam crescidos, uhum, homens maduros, uhum, para o entendimento das coisas espirituais, uhum, mas meninos, uhum, para as coisas carnais. Uhum. Então, quando fala de crescer em tudo, eu preciso definir o que seria isso tudo. Uhum. Tudo que é espiritual. Uhum. Agora, quando se trata do conhecimento carnal, o apóstolo Paulo diz que vocês sejam meninos, ignorantes mesmo ao conhecimento da maldade. Uhum. E aí nós vamos recorrer até um segundo ponto, que seria o de Efésios 4,15, se não me falha a memória, que diz em tudo, que é crescer em tudo, basicamente, uhum, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Uhum. Ou seja, crescer na graça, na bondade, uhum, na mansidão. Então, assim, eu entendo que é sábio crescer em tudo, depende do tudo. Se o tudo estiver relacionado ao cabeça, que é Jesus, de fato, sim, é sábio crescer. Se não for esse tudo, se o tudo se refere a outra coisa, talvez não. Talvez não. Sim. Então, eu acho que eu não posso afirmar categoricamente que sim. Uhum. Porque o tudo não está definido. Sim, sim. Mas a partir do momento que eu tenho uma definição, se encaixa o cabeça, então sim, eu entendo que sim, é sábio crescer em tudo, naquele que é o cabeça. Com certeza, muito bom. Eu concordo plenamente, né? Na verdade, a pergunta foi para ficar meio assim mesmo, dar esse ar, né, de é possível ou é sábio crescer em tudo? Como o Gerson bem colocou, né, eu, né, concordo plenamente, nas coisas espirituais, eu tenho aprendido algo com Deus. Eu penso igual ele. Tem 2 vertentes que a gente tem que ter em mente quando a gente fala tudo, né? É possível? Cara, na verdade, a gente não sabe se é possível a gente crescer. Talvez exista até essa possibilidade. Uhum. Agora, é sábio crescer em tudo? É sábio. Como ele disse, se for nas coisas espirituais, sim. Mas tem aquela outra questão. Não adianta a gente também abraçar o mundo. Aquele que quer ser tudo, acaba não sendo nada. Aquele que quer todas as coisas, acaba não tendo nada. Então, esse tudo, nessa outra perspectiva, a gente precisa entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida, né? E a gente procurar crescer nesses propósitos. E não querer abraçar o mundo e ser tudo e querer crescer em todas as coisas. É claro que sim, nós devemos identificar lados que nós somos fracos para poder crescer e melhorar um pouco, né? Também crescer nas potencialidades. Eu acho que as potencialidades é o que a gente deve mais crescer, na verdade, que tem a ver com os nossos dons, os nossos chamados. Mas ninguém pode ser tudo. Então a gente precisa colocar isso em mente. Claro, nas coisas espirituais devemos crescer em tudo. Mas ninguém nasceu para ser tudo. Então a gente precisa entender a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso propósito. Por quê? Porque senão a gente vai perder tempo tentando crescer em coisas
que Deus não nos chamou para fazer, né? É possível? Talvez é até possível. Por exemplo, é possível eu começar a treinar para ser um corredor? É possível. Se eu ficar treinando aí, correndo, né? Se de repente veio na minha cabeça, agora eu quero ser um skatista profissional. É possível eu crescer nisso? É possível. Se eu ficar praticando... Existe uma possibilidade da gente aprender as coisas e crescer nas coisas. Agora, será que isso é o que Deus tem para a minha vida? Será que isso que eu estou dedicando tempo para crescer não está tomando tempo de coisas que eu deveria estar fazendo para crescer? Né? Então, olhando por essa outra perspectiva, em alguns aspectos, não é sábio a gente crescer em tudo. Né? A gente precisa ser seletivo e crescer naquilo que tem a ver, né, com o pacote do nosso chamado. Agora, quando a gente fala de chamado, o nosso chamado ele sempre envolve várias áreas, né? Dificilmente a gente também a gente crescer só em uma coisa. Eu só vou ser isso. Porque se você quer ser bom em uma coisa, certamente você vai ter que crescer em outras paralelas, né? Por exemplo, eu quero crescer na pregação, eu quero ser um bom pregador. Se você quiser ser um bom pregador, você vai ter que crescer na oratória, você vai ter que crescer no conhecimento escriturístico, você vai ter que crescer em outras áreas que vai corroborar para o seu crescimento, né? Então, eu penso assim, ambos os extremos, nem abraçar o mundo e querer ser tudo, e nem também mirar só em uma coisa, porque tem gente que é assim, né? A cabeça fechada, é só isso, e ela não se abre para coisas que pode agregar no ministério dela, por exemplo, no chamado dela, né? Sim, essa questão da carreira é porque assim, a gente que é da igreja, a gente cresce aprendendo que você precisa trilhar uma carreira ministerial. Uhum. Então, se hoje o Senhor te vocacionou para diácono, esse é o patamar mais baixo de um caminho que vai terminar no pastoreiro. Uhum. Só que não se ensina a viver aquilo que Deus te deu como se fosse talvez aquilo que Deus tem para você. Por exemplo, se talvez Deus tenha te chamado para diácono. Uhum. E ponto, você não vai ser pastor, você não vai ser evangelista, você não vai ser presbítero ou qualquer outro cargo. Uhum. E não uma carreira, como se o pastor fosse o chefe. Uma carreira ministerial, como se o pastor fosse o manda-chuva, o chefe. Então, eu começo sendo diácono e o meu objetivo é crescer, e se eu não cresço, tem alguma coisa de errado. Então, essa questão da perspectiva de ter a chamada, você precisa ter muito entendimento daquilo que Deus tem na sua vida. Sim. Porque tem uma frase de um cara muito famoso, e desculpa porque eu não vou lembrar o nome dele, que ele fala assim: não se rebaixe ao cargo de um pastor se Deus te chamou para ser diácono. Sim, muito profundo. Porque você será excelente naquilo que Deus te chamou, não naquilo que você entende por carreira, né? Então, cresça em tudo, como você disse, só complementando, né? Cresça em tudo que está envolvido ao propósito de Deus na sua vida. Né? E não tente almejar coisas que talvez você não esteja envolvido. Tente não crescer nisso, porque isso gerará desgaste emocional, psicológico, até mesmo às vezes físico. Ou espiritual também. Espiritual, né? Principalmente espiritual. Então, eu entendo que Deus me chamou e busco esses conhecimentos e cresço em tudo. Em tudo relacionado àquilo que Deus me chamou. O segredo é sacar ter o propósito. Ter né? esse eu nasci para quê? Exatamente. Né? E emergir as energias para isso, né? Exatamente. Alguém disse também sobre isso uma frase que eu não esqueci, né? Complementando essa frase, né? Nem todo diácono vai ser um pastor. Mas todo pastor precisa ter sido um diácono. Porque ele vai ser um diácono por toda a vida, né? Porque o pastor, ele precisa amar servir, ele tem que servir, né? Ele tem que entender de servidão. Então, Emily, apareceu uma mensagem ali na... Opa! Isso aí. Então, nem todo pastor... Como que eu tava? Nem todo pastor... Não, nem todo diácono vai ser pastor, mas todo pastor precisa ser um diácono, né? Ele é o maior servo da igreja, né? É o maior servo da igreja. E uma coisa que o Bispo Júlio falou esses dias aí, muito legal, numa pregação, que eu gravei comigo, muito legal o exemplo que ele deu, né? Às vezes as pessoas, elas se prendem muito à fama, né? A sucesso, a ser visto pelas pessoas, né? E você nunca saiu de um culto falando assim, puxa, esse culto foi top, né? Você viu aquela mesa que estava ali?
né, que ele colocou o notebook para pregar. Você viu aquela mesa? Que mesa! Acho que ninguém sai de um culto falando isso, né? Porém, a mesa estava lá cumprindo o propósito dela. Sim. Ela fez o papel dela, né? E ele deu um exemplo de um parafuso que a gente às vezes solta com uma faca, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência de pegar uma faquinha lá e apertar o parafuso ou soltar o parafuso, né? O que acontece quando a gente faz isso? Dá certo, né? De certa forma, entre aspas, a gente consegue o objetivo de soltar ou apertar o parafuso. Só que quando a gente faz isso, duas coisas acontecem. O parafuso desgasta e a faca desgasta. E ele deu esse exemplo. Provavelmente essa faca que você ficar soltando o parafuso, você não vai utilizar ela para o jantar de alguém convidado. Ou seja, a faca que ela deveria ser utilizada para o jantar estava sendo utilizada em outra função que não é a dela, que não é o propósito dela. Até funcionou, mas desgastou ela e desgastou a outra parte. E assim são os propósitos, os dons ministeriais, né? Então, quando a gente quer crescer em áreas que não é a nossa, né? Acontece isso. Às vezes até dá resultado, mas o resultado nunca é 100% com excelência. Há desgaste em você, há desgaste no outro, né? Então, nós precisamos identificar os nossos dons, os nossos chamados, para que a gente não perca tempo, nem no nosso tempo, nem o tempo dos outros, né? Fazendo isso. E eu vejo muito isso, né? Às vezes na igreja, né? O apóstolo Paulo sempre falou que a igreja é como um corpo, né? Então, a boca tem que ser boca, a orelha tem que ser orelha, o olho tem que ser olho. E às vezes a gente vê na igreja muito olho querendo andar, muita perna querendo ser ouvido, cara. E não dá certo, cara, isso desgasta o corpo. Sim. Muitas vezes o que está por trás na intenção é ser visto pelas pessoas, cara. É honra, é fama. E, cara, e isso não é o propósito, né? O propósito da gente servir é glorificar a Deus, é amar o próximo, é ser útil, ser alguém que vai fazer a diferença na vida do outro. Alguns, por alguma razão, Deus escolhe para isso, para pregar, para ministrar. Outros, Deus escolhe para servir de uma outra forma, né? Uma coisa que eu também acho muito errada, só já que tocamos nesse assunto, né? Essa vai para os pastores aí, né? Como a gente bem disse, todo pastor precisa ser um diácono. Agora, tem que tomar cuidado com isso também, porque eu vejo, às vezes, o cara fica 10, 15, 20, 30 anos na igreja, nessa ideia de estou sendo testado, provado, fazendo outras funções que não é a dele, entendeu? Exatamente. E não está vivendo o chamado dele. Então, se o cara foi chamado para ser pastor, ou para pregar, ou para aconselhar, ele tem que fazer isso. Mesmo que ele tenha que servir, né? Só que tem gente que exagera nisso aí. Então o cara fica... Tudo bem o cara começar aprendendo a lavar um banheirinho, eu acho que faz parte, né, do processo. Sim, faz, com certeza. Agora, o cara ficar 10 anos, 15 anos em funções que não é a dele, né? E deixando de viver o dom dele, tem algo errado, né? Tem algo errado. Porque eu penso assim, da mesma forma que Deus chama uma pessoa para lavar a igreja, por exemplo, isso é um dom. Tem pessoas que fazem isso com paixão, com amor. Sim. Gosta de fazer isso. A pessoa, ela faz com excelência, né? E outro, Deus chama às vezes para ser pregador. Só que aí os caras têm algo na cabeça que, não, para esse cara subir no púlpito, ele tem que ficar 15 anos, 10 anos fazendo outra função. Então, às vezes, na verdade, tem mais um sadismo, né, humano do que realmente um propósito de purificar a intenção da pessoa, né? Então, é muito complicado isso. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que sim passar por esse processo, mas ela tem que estar sempre atuando no dom dela. O dom dela é o principal. Não tem como ela ficar muitos anos, né, vivendo outros dons, porque isso está sendo prejudicial para ela está enterrando o dom dela, e está sendo prejudicial para o corpo, porque ela está
Porque o corpo precisa do dom dela, né? Como o corpo precisa do olho, da orelha, o dom dela faz parte para a edificação do corpo. Então, tem que ter um equilíbrio nisso, né? Eu acho que às vezes algumas pessoas exageram um pouco e acaba amarrando dons, né? Paralisando. Essa era a percepção dos apóstolos quando levantou os diáconos, né? Somos bons apóstolos, mas péssimos diáconos, né? Exato. E aí tem essa... exatamente. E às vezes o cara quer forçar ele ser bom nisso, naquilo, e às vezes ele não vai ser, porque ele pode passar por aquilo, mas não é o dom primário dele. Então, os dons primários têm que estar em execução, de um jeito ou de outro, né? Talvez de forma menor, menos proporcional, mas tem que ser exercitado, né? A terceira pergunta é: cite um aspecto que você considera muito importante que não pode faltar para o crescimento. Se você fosse citar um aspecto que não pode faltar para o crescimento, Gerson, qual você citaria? Visando que crescimento espiritual é a manifestação do caráter de Jesus, então, para mim, uma coisa que é imprescindível é a leitura bíblica. Leitura bíblica. Não pode faltar. Porque como que eu vou conhecer sobre Jesus se eu não ler a Bíblia? Então, para que eu manifeste o caráter de alguém, eu preciso conhecer esse caráter primeiro, né? Qual é o caráter de Jesus? A gente vai para as perguntas básicas. O que eu preciso fazer que Jesus fazia, ou ser o que Jesus era? Eu não vou saber isso sem conhecer Jesus. Então, para mim, a leitura bíblica, ela precisa ter. Porque eu paro pelo ponto assim, quando eu comecei a me relacionar com as Escrituras, a minha oração era eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, mas não lia a Bíblia. Não lia a Bíblia. Era oração, louvor, adoração, mas nem a Bíblia. E a oração é essa, quero conhecer Jesus. Deus me mostra, quero conhecer Jesus. Eu tive um sonho, Deus me precisou mostrar esse sonho, tive um sonho de um clarão me botando numa mesa, não via quem era, mas me botava numa mesa e abria a Bíblia na minha frente. O sonho foi esse. E aí eu acordei com um sentimento de ler a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E aí Deus me esclareceu durante o dia. Se você quer conhecer Jesus, não tem outra forma, não tem outro método senão ler as Escrituras Sagradas. Porque Ele é o Verbo. Sim. A Escritura, a palavra revelada é Jesus. Sim. Então, quero conhecer Jesus, leia a Bíblia, poxa. Leia a Bíblia que você vai conhecer e manifestar o caráter dele. Então, esse é um hábito para mim que você não pode faltar quando se trata de crescimento. O aspecto, né? Se fosse para você citar um aspecto, leitura bíblica. Isso. Muito bom. Bom, só complementando, eu acho que um aspecto importante também é, claro, a Bíblia, eu acho que o que ele falou aqui é o aspecto mais importante de todos, né? Que é o fundamento de todo o evangelho, de todo o relacionamento com Deus, né? Mas complementando aqui algo, eu acho que também um aspecto que é importante para o crescimento é a gente ter o senso de que a gente não sabe de nada. Nossa, né? Ótimo isso. É a gente ter um senso que Deus merece o nosso melhor, a nossa excelência, e que nós precisamos nos aprimorar, porque tem gente que não cresce porque ele já acha que ele sabe de tudo, então ele se estagna numa ideia de que ele já é o bom, e ele não cresce. Só porque leu a Bíblia. Exatamente. E ele não cresce, ele não desenvolve. Então, assim, a gente precisa ter esse senso de crescimento, de que nós precisamos sim a cada dia se melhorar, porque Deus merece a excelência, né? A quarta pergunta, né? A gente está encerrando aqui o tempo. A quarta pergunta: quais hábitos são imprescindíveis para quem quer crescer espiritualmente? Se você fosse citar assim alguns hábitos, leitura bíblica, um aspecto importante, mas alguns hábitos assim que você acrescentaria aí, Gerson, para hábitos. Eu sou um cara meio tiozão. Por mais que eu seja jovem, eu sou um cara meio tiozão. Sim. Então, quando se trata de crescimento espiritual, especificamente, eu entendo que as coisas novas estão em coisas velhas. Sim. E não existe uma fórmula secreta para você crescer espiritualmente, senão fazendo hábitos que sempre foram certos, como ler, orar, jejuar, se relacionar, meditar, ter devocionais. Então, essas coisas não são novidade.
Todo crente sabe que tem que fazer. Sim. E só muitos que não fazem, né? Ouve todo dia no e culto, não faz. mas não faz. O problema, Elber, é que as pessoas eles querem uma fórmula nova, uma fórmula secreta. Que tu abra a Bíblia e fale assim, ó, a fórmula, o método é esse. Você quer ser o ser usado como fulano. 3 passos, isso. né? Exato. Em 2 minutos. Só que, poxa, vai perguntar para aquele cara que tá lá na frente, para aquele cara que tem uma bagagem espiritual, como que você chegou até aí? Lendo, jejuando, orando, tendo devocionais. Não muda, a fórmula é a mesma. Então, se tem aspectos, especificamente por crescimento espiritual, que precisam estar presentes, fora a leitura, são esses. É jejuar, é orar, é ter devocionais, relacionamento com Deus e etc, entende? Muito bom, muito bom. Eu ia citar mas complementando o que ele falou, ele até citou isso, né? Acho que você falou, não sei se você falou escrever, você falou alguma coisa relacionada a isso. Mas eu ia falar registrar, escrever. Eu acho que para quem quer crescer, você anotar aonde você precisa melhorar, aonde você quer chegar, né? O pastor Rafael França, né, um amigo meu, ele ministrou esses dias, ele falou uma coisa muito interessante, que ele ouviu outro pastor pregar em algum lugar, né? E essa frase me impactou muito, né? Que ela diz assim: quem não sabe o que quer comer, come qualquer coisa. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, qual que é a ideia? Se a gente não tem objetivos, metas, né? Então, a gente está aí, ao léu, né? Qualquer coisa serve. E esse não deve ser o nosso hábito. O nosso hábito deve ser de, traçar planos, objetivos, né? Claro que não é 100% que a gente vai traçar que vai, mas muitas das coisas que a gente organizar, planejar, a maioria delas a gente vai conseguir alcançar, porque o planejamento, né, esse hábito de anotar, de registrar, ajuda muito a gente a crescer, né? E isso dá identidade. Exato. O propósito da identidade. Exato. Então, hoje, se eu quero descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir onde eu vou chegar. É por isso que Jesus Cristo ele apresenta o destino, a eternidade, para que você saiba quem você vai ser durante que você estiver aqui. Então, apresenta o destino para saber para onde você vai, porque isso vai definir quem você é. Então, se a gente não consegue ter uma definição de onde a gente quer chegar, a gente não vai ter identidade. Por isso que eu acho importante se escrever. E a identidade vai se abalar no processo. Vai se abalar. Se a gente não tem o alvo sólido, exato, né? Exato. Aí você vai ser aquele cara que eu tenho um projeto. Qual é o projeto? Eu quero chegar em tal lugar. Aí alguém fala, não é bom. Aí você, cara, eu acho melhor não fazer então. Não, mas é aqui que eu quero chegar, essa é a minha identidade, é isso que eu quero fazer. Exato. E aí não importa se pessoas... Porque eu tive essa experiência, né? No meu coração, desde cedo, eu falei, quero ser pastor. Desde cedo. Sim. E eu lembro quando eu comentei isso com algumas pessoas que eram próximas, quero ser pastor. As pessoas, poxa, que é isso, cara? E pessoas que não leem a Bíblia, né? Porque a Bíblia incentiva, né? Você a querer isso. Sim. E eles falaram, não, poxa, isso é loucura. Olha o que teu pai passa, né? Olha o que tua mãe passa. Olha aí. E falaram assim, poxa, e o que você quer como carreira? E eu falo, vou ser pastor. E aí a pessoa, não, tá bom, você vai ser pastor, beleza. Mas carreira, o que você quer? Então eu falo, pô, cara, mas é isso que eu quero ser. E você quer trabalhar do quê, né? Tipo, né? Como se pastor não trabalhasse. Exato. O cara que mais rala, né? De muita gente. Quando você cria um alvo, você cria uma identidade. Minha identidade se formou a partir disso. Sim. Então é importantíssimo você pôr no papel, você escrever, como você disse, lugares onde você quer chegar. Porque isso definirá como você terá que agir hoje. As metas, né? Para que você chegue. Metas diárias, né? Gente, só para a gente finalizar aqui, a última pergunta para não passar batida aqui, né? Qual relação, Gerson, existe entre crescimento e relacionamento? Bem rápido. Como se trata de crescimento espiritual, que é o que a gente estava falando desde o começo, eu entendo que, de forma bem grosseira, vou usar até a figurativa de um relacionamento normal, de forma grosseira. Porque o relacionamento evidencia quem a pessoa é. Então, o relacionamento com Jesus não é diferente. Ele vai evidenciar quem você é. E mostrar para você a pessoa perfeita de Jesus. Para que, a partir disso, você se converta ao estilo de vida dele. Por que de forma grosseira? Porque no relacionamento normal, ambos mudam
né, criam hábitos parecidos. Sim. E num relacionamento com Jesus, Jesus não vai fazer isso, né? Não vai deixar a sua perfeição e santidade para se tornar pecador como a gente. Pelo contrário, é a gente que tem que ser moldado. Moldado, né? Sim. Então eu entendo que o relacionamento e o crescimento, eles são duas coisas que, embora sejam distintas, andam juntas. Andam juntas. Me relaciono para conhecer. Porque conheço, eu cresço. Então, o relacionamento vai criar hábitos parecidos. E você percebe isso no relacionamento normal. Por que o cara é parecido com Jesus? Porque ele se relaciona com Jesus. Se relacionou com Jesus. Caminhou com então, Jesus. à medida que quanto mais me relacionar, mais crescerei nos aspectos que definem o caráter de Jesus. Então, eu acredito que, embora sejam coisas bem distintas, crescimento e relacionamento, elas caminham juntas. Muito ligadas. Elas caminham juntas. Para que eu cresça, eu preciso me relacionar. E a mesma coisa com metas, que a gente está falando. A mesma coisa com propósitos. Para que eu cresça neles, eu preciso me relacionar com eles. Um cara que quer ser um bombeiro, um médico que seja, ele vai se relacionar a vida inteira com a profissão, até que ele seja aquilo de fato. Exato. Então, eu acho que são coisas diferentes, mas caminham juntas. Caminham juntas. Só complementando aqui para finalizar, acho que todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né? Que diga com quem andas e eu te direi quem és, né? E tem uns estudos que falam que a gente é aproximadamente, né, a soma das 5 pessoas que a gente convive, que a gente mais convive, né? Então, qual que é a ideia? Quando a gente se relaciona com as pessoas, tanto com Jesus ou como com as pessoas, né, isso vai influenciar fortemente no nosso crescimento, seja para bom, seja para ruim, porque dá para crescer pejorativamente falando, né? Sim. Crescer em coisas ruins, como crescer em coisas boas. Então, a gente selecionar as pessoas que vão fazer parte do nosso ciclo de amizade, de relacionamento, é crucial. Porque inconscientemente ou conscientemente, elas vão estar influenciando, porque a interação não tem como você separar 100%. Quando você se relaciona, se você se relaciona só com pessoas que não caminham no mesmo propósito, que não têm crescimento para você, né, você tende a perder crescimento. Então, procure se relacionar com pessoas que tenham a agregar, né, que tenham a te agregar, né? Então, isso vai te ajudar bastante a crescer. Gente, finalizamos o horário aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. É isso aí, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha somado em alguma coisa. Foi uma benção. E se impactar a vida de uma pessoa, já tá missão Esse cumprida. é o propósito, missão né? cumprida. O propósito aqui é a gente ministrar para transformar corações. A nossa intenção é ser bênção na sua vida, né? A gente fala da curtida, da inscrição, com o intuito de alcançar mais pessoas e outras pessoas ser abençoadas, né? Mas a gente não, no dia que a gente for fazer isso aqui com intenções de ser visto, de fama, eu paro, nem faço, porque eu sei que isso não tem valor diante de Deus. Então, o nosso objetivo aqui é essa palavra gerar transformação na sua vida, reflexão e fazer você, de alguma forma, sair melhor de que quando entrou no vídeo, com alguma coisa prática, né, para a sua vida. Gerson, te agradeço, foi uma honra ter você aqui com a gente, né, e creio que a gente vai fazer mais vídeos aí com outros amigos também, no futuro próximo aí. Cara, foi uma bênção ter você com a gente, muito boa, né, sua ministração, os conteúdos e tamo junto. Gente, grande abraço, Deus abençoe.